Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje então nós continuamos nosso estudo da Palavra do Senhor, do livro de Josué. E o tema do nosso estudo de hoje é o poder do exemplo. Veja só, a lição já começa pra gente apresentando a história, sequência do que nós vimos ontem, sobre Josué agora no capítulo 15, em que Caleb vai até a terra que ele tinha como herança, que Deus prometeu a ele, e então acontece algo bem especial. Ele desafia os homens de sua terra, de seus parentes, o povo de Judá, que estava ali com ele, para ajudá-lo a conquistar a terra. Ele sabia que não podia fazer as coisas sozinho. Ele era um homem inteligente, um homem sábio, um homem de fé. Ele havia vivido uma vida inteira de fé e força ao lado de Deus. Ele sabia que Deus cumpriria a sua promessa, mas ele fez a sua parte. E ao desafiar os homens para ajudá-lo na conquista, ele deu um desafio de fé mesmo, para aqueles que tivessem fé, força, para lutar ao lado de Deus. E ao fazer esse desafio, diz o texto bíblico em Josué capítulo 15, ali no verso 16 o seguinte: Disse Caleb: A quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu Axa por mulher. Essa, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente. Dê-me terra seca. Deste-me terra seca. Dê-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha só o que acontece, o exemplo de fé que ele deu. Ao ele ser um homem de fé e força, Josué e Caleb mostraram para o povo de Israel, todo o povo de Israel, como deve ser um homem e uma mulher de fé. E agora, nosso querido Caleb mostrou isso para sua família. O seu sobrinho Otiniel, que viria a ser o próximo juiz de Israel depois da morte de Josué, esse mesmo rapaz falou o seguinte: eu tenho coragem, eu tenho fé, eu sei o que meu tio fez, eu sei o que Josué fez, e eu sei que eu consigo porque Deus está comigo. E ele foi lá e ajudou a conquistar a cidade. E afinal casou-se com sua prima, Axa. E olha só também um exemplo de casa que Caleb deu. Porque a sua filha foi e pediu a ele fontes de águas. Mas como assim pedir fontes de águas? Deixa eu explicar essa história. Eles haviam conquistado a terra, só que precisavam de água para essa terra. Precisavam de poços, para conseguirem então a água para sustentarem, se sustentarem e sobreviverem. Ainda havia terras para serem conquistadas. E Caleb disse o seguinte: olha, é seu. Essas águas aqui e aquelas ali são suas e de seu marido. Eles agiram por fé. E como agiram por fé, foram recompensados pela fé. Deus deu também essas águas. A terra toda pertencia a Deus. E Deus estava dando como herança, tanto para Caleb como para sua descendência, sua filha, o seu sobrinho. Isso tudo acontece porque ele passou para eles um exemplo. O exemplo da fé. E olha só o que a lição diz pra gente. Passar a tocha da fé para a próxima geração é fundamental para cumprir a missão. Nós que somos mais velhos temos que ensinar os mais jovens no caminho de Deus. Os nossos filhos, sobrinhos também, como Caleb fez, as pessoas ao nosso redor, os jovens, para que eles possam assumir os postos na batalha, nessa grande batalha que temos contra o mal, nós que estamos num grande conflito nesse mundo, nos preparando para alcançar a Canaã celestial. Os mais jovens precisam estar habilitados, com fé, com conhecimento e também com a experiência que nós, mais velhos, podemos passar para eles, para que eles então possam discutir, pensar por si mesmos e tomar decisões sábias, buscando sempre pela fé o caminho de Deus. Isso é fantástico e esse é um desafio importantíssimo para todos nós, para que a gente possa realmente continuar como um povo. A nossa igreja, a igreja de Deus, só cresce quando nós passamos a tocha para a próxima geração. Mas para isso a gente tem que preparar uma próxima geração. E aí, você está fazendo isso? Está ajudando a criar novas pessoas no caminho de Deus, espalhando a mensagem, a missão do Evangelho? Você está preparando os seus filhos, os seus sobrinhos, as crianças mais próximas, os jovens, para que tenham esse relacionamento com Deus? Esse é um desafio para todos nós. E a lição continua. Quais são os desafios e as oportunidades nesse processo? Como podemos motivar e preparar os jovens para se tornarem líderes espirituais? E qual o impacto do nosso exemplo nisso tudo? Olha só, os desafios que nós temos são tão importantes para que os jovens possam se apegar a Deus e depois levar à frente a bandeira do Evangelho.
Os jovens, eles não vão poder simplesmente ser colocados nessa posição se a gente não mostrar uma fé verdadeira e razoável, né? Sem fanatismo, mas com equilíbrio. Os jovens conhecem muito bem, os nossos mais próximos sabem se nós somos verdadeiros ou não na igreja ou em qualquer outro lugar. Porque afinal de contas eles convivem com a gente. E esse é um desafio, o viver diário. Os jovens precisam ser estimulados diariamente, a todo momento, a orar, a buscar conhecimento de Deus e o exemplo que a gente dá. Porque se eu for uma pessoa muito linda, maravilhosa na igreja, pregando a palavra de Deus, falando do Evangelho, mas na minha casa eu bato no meu filho, eu maltrato a minha esposa, que tipo de fé é que eu estou exemplificando para os meus filhos, para as pessoas ao meu redor? Com certeza essa hipocrisia é vista pelos jovens. Eles conseguem entender isso e vão querer, quando crescerem, entendendo essa situação, escolher não estar na igreja, porque afinal de contas esse tipo de liderança não funciona. E eles veem muito bem isso, as crianças já aprendem isso muito bem. Já conheci muitas pessoas que cresceram em lares que, quando se tornaram jovens, adultos, não quiseram mais saber do Evangelho, não quiseram mais saber de Deus, porque viram essa hipocrisia prática. Viram como a vida não é tão simples e as pessoas nem sempre são o que aparentam ser. Nós precisamos ser reais e verdadeiros, sinceras, né? Sinceros, buscando o caminho do Senhor, o Evangelho eterno, e anunciando esse Evangelho com sinceridade, verdade. Isso só acontece nos deveres diários sendo cumpridos, quando os jovens são estimulados a ver a verdade do Evangelho, a necessidade que eles têm de buscar esse conhecimento, buscarem a comunhão com Cristo. Porque isso que é o mais importante. Porque elas aí podem ver que nós somos falhos, porque todos nós somos, mas vão pesar isso através do Evangelho. Quando nós nos afastamos da hipocrisia e buscamos com sinceridade os caminhos de Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai, te agradecemos por tua mensagem de amor e misericórdia para todos nós. Pedimos que possamos ser bons exemplos e guiar os mais jovens nos teus caminhos com verdade, a verdade de Deus. Nos dê sabedoria para que eles possam ter mais comunhão contigo e que nós possamos ser exemplos nisso, para que possam fazer boas escolhas ao lado de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.